Olá, estamos começando mais um programa aqui diretamente da Com Brasil. Hoje com Carol Rocha, apresentadora, e hoje estamos aqui recebendo uma convidada maravilhosa, uma mulher de fé, apresentadora, já foi atriz, hoje em dia ela é palestrante também, Melissa Paula. Seja obrigada, Carol, obrigada, uma honra poder fazer parte aqui, viu, da Com Brasil TV, e pra gente é mais do que importante estarmos divulgando conteúdo de qualidade de vida, histórias de superação e mostrando que é possível enfrentar e encarar todos os desafios da vida. Sim, inclusive a sua história de vida é uma história impactante de superação e que em dia ajuda muitas mulheres, né? E é um incentivo para muitas mulheres passar, por isso com um pouco mais de leveza, ter coragem, né? Que você é uma mulher de fé, que teve muita coragem de fazer. A gente vai entender logo a trajetória dela. Eu vou perguntar para ela, para vocês telespectadores, entender um pouco mais da Melissa Paula como pessoa. O CPF da Melissa Paula. Vamos entender um pouco mais, né? Melissa, me conta, você é de São Paulo mesmo? Não, sou mineira. Nasci em Belo Horizonte, passei uma parte da minha infância e depois, né, da minha juventude em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro e Paraty, e retornei a Belo Horizonte já fazem 18 anos. Ai, que delícia, mineira, pão de queijo, quentinho. Exatamente, Carol. Nossa, que delícia, BH, eu amo BH. Amo BH, que cidade maravilhosa. Melissa, conte pra gente a sua infância, como que foi a sua infância? Então, eu nasci numa família muito grande, uma família de classe baixa, mas porém com muitos desafios. Eu sou a primeira neta. A minha mãe, infelizmente, ela é uma pessoa que nasceu com alguns desafios de desenvolvimento. Então, ela é considerada uma paciente psíquica. E acabou que eu tive ali, né, a honra de vir a essa família que era muito grandiosa. A minha avó cuidava dos 9 filhos. A minha mãe é a primeira da minha avó e eu sou a primeira neta. Então, eu sou a primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira tudo. Olha que legal, paparicada. Paparicada. E aí, o que acontece? Eu nasci nessa família, não conheci meu pai não esteve presente, né, por questão com a minha mãe, e a minha avó que acabou criando a gente como todos ali, os filhos e os netos, como se fossem netos filhos mesmo, porque foi todo mundo uma escadinha atrás da outra. Nasci numa comunidade em Belo Horizonte, que é considerada a Pedreira Padre Lopes, que é o buraco quente. A gente nasceu nesse bairro e eu fui criada dentro desse contexto. Mas com 2 anos, uma tia minha, que é a segunda mais velha, já era mais estudada e ela morava em Angra dos Reis, então ela sempre levava a gente para Angra dos Reis para que a gente pudesse ficar um pouco com ela, visto que com as dificuldades que a minha mãe tinha, ela já não pôde me criar, então eu fui criada pela minha avó e que também passava por dificuldades por ter 9 filhos, uma escadinha do outro, né? Era muito típico da época também, né? Minha mãe também aconteceu a mesma coisa assim na infância dela. Ela veio para São Paulo, ela era da Bahia, veio para São Paulo e as irmãs dela cuidou dela aqui em São Paulo. E elas trabalhavam como se fosse mãe. O irmão mais velho foi como se fosse mãe da minha mãe. As criações antigas eram muito isso, né? Famílias, assim, numerosas, realmente. Com 7 anos, eu acabei fazendo uma prova para o UFMG, para estudar, e eu tive que regressar a Belo Horizonte definitivamente para ficar com a minha avó. E esse contexto dos 7 aos 14 anos que eu estive com ela dentro dessa comunidade, eu acabei passando por inúmeras dificuldades. A minha avó, infelizmente, é uma pessoa considerada narcisista mesmo, é uma pessoa que não foi feliz na vida e não queria que a geração também fosse. E muito difícil a gente ter uma convivência sadia onde o ambiente não é sadio. Como a gente morava dentro de um ambiente que tinha tudo ali perto pra gente com muita facilidade, drogas, prostituição, então eu sempre fui a ovelha negra da família, a excluída. E por muitos e muitos anos eu trouxe dentro de mim que eu era
pertencente de outro lugar, que eu era trocada da maternidade, porque a minha mente, o meu coração não estava pertencente ali. E uma das minhas maiores fugas foi aos 7 anos, quando eu passei na prova da UFMG, para estudar na UFMG, eu acabei virando a garota da biblioteca, porque os livros eram a minha família, os livros eram a minha casa e era a vida que eu queria ter e que na realidade eu não tinha. Então eu preferia ir para o UFMG e ingressar lá de manhã até à tarde, fazendo um horário extenso dentro do campus, mas para que eu não pudesse ficar nesse ambiente. Incrível, porque você era muito nova, Muito 7 nova, anos, muito e já nova. com uma cabeça assim, né? Você foi meio que obrigada a amadurecer muito nova. Muito nova. Muito Todos nós fomos obrigados lá a amadurecer muito novos, né? A questão da minha avó não ter conseguido também trazer essa criação e essa educação e através de toda a dor dela, a fuga dela era o trabalho, então acabava que a gente ficava ali literalmente entre casas de vizinhos, rua, e foi muito complexo essa questão da minha infância. Com 14 anos, eu acabei sendo contratada pela Enciclopédia Abril, num concurso de modelo fotográfico, e conheci o meu primeiro, então, companheiro com 14 anos, e nós acabamos nos casando por um contrato mesmo, dele me tirar desse ambiente e eu tornar uma mulher para ele, que ele precisava também, como advogado, para ele se comunicar no mercado, se colocar numa autoridade, que ele tinha um objetivo muito grande. Então, foi uma troca dele me tirar dessa família e me transformar na mulher realmente, que ele pudesse também apresentar para que ele pudesse alcançar os objetivos dele. Então, troca de favores. Gente! Contrato de casamento. E acabaram se apaixonando. Naquele momento, eu casei realmente achando que ele era um príncipe encantado. Olha. E ele estava me tirando de uma situação muito difícil para mim. E quando nós nos casamos na noite de núpcia, ele sentou comigo e me contou que era bissexual e que os clientes maiores frequentavam algumas casas de swing e que ele precisava estar nesses ambientes. Por um lado, ele foi honesto, mas para mim, com 14 anos, virgem, casar naquele momento, foi um balde de água fria, te confesso. Porque eu estava vivendo ali entre dois abusos. O abuso de retornar para uma comunidade carente e com uma família realmente destruída emocionalmente e espiritualmente, ou eu convivia com um relacionamento de fachada, onde eu realmente teria que ficar sozinha sabendo das coisas ilícitas no meu pensamento que ele estaria fazendo, né? Nossa, mulher! E como que foi saber que ele era homossexual? O que passou na sua cabeça naquele momento? Naquele momento não nos passava nada, era um balde de água fria. Mas eu só pensava em não voltar para onde eu estava, porque era uma família infelizmente adoecida. A minha avó não teve estrutura para ter uma família ali rodeada de amor, carinho. Então, a gente vivia num conflito muito grande. Uma mãe doente mental, um pai que eu nunca tive de referência, brigas todas as noites, primos indo para o crime, para droga. Então, assim, os meus que estavam ali sendo envolvidos no crime. Então, eu via tudo isso com uma dor muito grande. E eu não queria voltar para aquele ambiente, né? Assim, você sentiu um caminho, né? O único caminho para você sair de fora de onde você estava vivendo. Exatamente, né? É o que eu sempre falo, né? Era a troca de abusos, onde eu tinha que escolher por qual abuso que eu iria ficar. Naquele momento, é lógico que a experiência que eu tenho hoje, com meus 46 anos, como terapeuta integrativa, eu não sabia identificar que aquilo era abuso e nem dependência. Mas, ao mesmo tempo, estar com um homem do meu lado, onde ele pudesse cumprir o papel de pai para mim, porque ele era 14 anos mais velho que eu, foi uma fuga ali melhor do que retornar para onde eu estava, porque desde os meus 10 a 12 anos eu tive membros da minha família que abusavam sexualmente de mim, não chegava ao ato final, mas abusava de madrugada. Então eu tinha que ficar calada para não estragar o que era pior na minha família. Então foi uma troca, vamos falar assim, justa, mas claro que eu tinha apenas 14 anos, não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje. Quando eu separei com 17 anos, eu resolvi separar, porque foi muito traumático para mim esses anos com ele. E acabou que eu fui, então, começar a tentar me reerguer sozinha.
Fui morar Nossa. sozinha e conheci o pai do meu primeiro filho, que era gerente de uma empresa onde eu trabalhava. Mas com 8 meses a gente começou a namorar, ele ficava na minha casa e eu acabei tendo uma gravidez tubária. Precisei fazer uma cesárea com 17 anos e depois engravidei novamente do meu primeiro menino. E quando eu contei da gestação para o meu segundo, então, namorado ali, companheiro e parceiro, ele me confessou que já era casado há 20 e poucos anos, que já tinha família e que eu era só uma outra e que ele precisava que eu abortasse. Mulher. Naquele momento eu me vi numa situação muito complicada, porque eu, mesmo vivendo em ambientes que não me deram base, eu tinha princípios. Sim, E uma eu cabeça não, muito e boa. eu não abria mão dos meus princípios. Então, eu separei dele, conversei com a família dele, falei que eu estava grávida, que eu não queria nada, mas que eu não ia aceitar esse papel como se fosse uma destruidora de lar, porque aquilo implicava muito com o meu caráter, Sim. com a minha ética. E acabei tentando um suicídio e fui embora depois para Angra dos Reis, grávida, onde eu tive que ficar lá para tentar me recompor realmente e tentar começar a minha vida ali com uma gestação. O que te deu força nesse momento? Olha, quando eu fiquei internada após o suicídio, eu tive muitos apoios, né, de psiquiatras, de médicos, e saber que eu estava gerando ali uma vida e que poderia ser o meu parceiro, me deu muita força. Então, eu resolvi enfiar 4 caixas num ônibus rodoviário e ir embora para Angra dos Reis, que era onde a minha primeira tia, que estava comigo desde a infância, morava. Ela, por sua vez, já estava morando fora do país e a casa vazia, e ela falou comigo, vai para lá e fica lá. Ao chegar em Angra dos Reis, eu tinha uma infância, eu conhecia muita gente, então ao chegar em Angra, um dos meus amigos de infância tinha passado por uma situação também traumática e ela contou para ele que eu estava indo e ele me acolheu e me ofereceu, então, ficar com ele onde eu tivesse essa gestação e meu filho tivesse um pai. Olha, gente. Então, eu aceitei naquele momento estar com ele, apesar de não ter esse relacionamento amoroso, mas mais uma vez por dependência emocional e dependência financeira. Então, eu aceitei ter um relacionamento com ele assumir a minha gestação, dar todo o apoio para mim e para o meu filho ali, e assim a gente foi convivendo. Até que eu tive meu filho, depois engravidei novamente, tive um aborto instantâneo, engravidei novamente com o Gil, da minha segunda menina, que é filha dele, e aí a gente conseguiu, então, tê-la com muita dificuldade, processo de cerclagem, uma complicação muito grande. Sim. E acabou que eu tive a Yasmin muito saudável, então o Iago e a Yasmin, minhas pérolas da vida. Ai, que bênção. Eu falo que são meus porquéns hoje, né? E comecei a lutar muito ali. Comecei a trabalhar em Angra, comecei a me desenvolver. Já trabalhava na área da advocacia com meu primeiro esposo. Então, comecei a fazer faculdade dentro do direito e comecei a me posicionar de uma forma diferente. Mas, infelizmente, eu estava vivendo um terceiro relacionamento também complexo, porque ele não tinha estudo. Vinha de uma família muito humilde, muito grandiosa, e o homem, infelizmente, com um setor de alcoolismo absurdo. Ai. E por várias e várias vezes a gente teve várias brigas por descontrole cultural mesmo, porque eu estudava, eu trabalhava, e aí começou a pesar pro lado machismo, né, do homem, de que mulher não podia ser mais, não podia sustentar mais do que ele, não podia ganhar mais. Até que a gente chegou a várias brigas e eu fui parar numa ambulância realmente muito debilitada. Gente. E ali, para mim, foi a virada de chave. Eu falei, acabou, nunca mais eu quero passar por isso na minha vida. E tive que tomar uma atitude que me doeu naquele momento muito, mas que foi primordial. Que é onde eu hoje falo, que não é, por mais que a gente foi julgada, por mais que eu fui sacrificada por muitas pessoas, mas naquele momento eu precisava me curar para conseguir curar outra pessoa. Sim. E que era curar os meus filhos e curar a minha geração. Então eu precisei conversar com a família dele, deixar os meus filhos para trás e ficar trabalhando, morar em outro local, sozinha, até que eu conseguisse me estabilizar e buscá-los. Sim. E isso demorou em torno de 3 anos. Eu pegava eles todo final de semana, mas eu estava ali sem eles no dia a dia. Então, eu foquei
realmente em ser alguém, em provar para mim mesma que eu era capaz para que eu pudesse limpar a minha geração. Então eu fui fazer direito, acabei me decepcionando com direito e fazendo terapia, eu acabei me apaixonando pela área da terapia e acabei graduando em terapia integrativa. Olha, a terapia integrativa consiste em... É a medicina integrativa hoje, onde a gente fala da cura através dos 3 corpos, né? Mente, corpo e espírito. Então, a gente acaba pegando a raiz do problema mesmo e curando ali as pessoas. Quando eu comecei a trabalhar com a terapia integrativa, que era fazer massoterapia, cuidar das pessoas, né? Eu estava trabalhando no shopping de Angra, onde eu advogava para o shopping e à noite eu gerenciava um cinema. E na minha rescisão, eu acabei recebendo um restaurante na rescisão com os meus antigos patrões. Eu não sabia nada, mas eu sempre fui muito dedicada, né? E sempre muito preocupada em fazer o meu melhor onde eu estivesse. E nesse momento, eu acabei, depois de 3 anos vivendo sozinha, eu conheci uma 4ª pessoa, 23 anos mais velha que eu, e eu realmente estava preparada, achava eu, que estava preparada para ter um relacionamento. E aí, quando ele me propôs, então, um relacionamento, eu falei, desde que você assuma água, luz, aluguel e que traga meus filhos para morar comigo. Porque você já passou por tanta coisa que tudo que ativa gatilhos, né? No passado, você resolve falar assim, não, esse não serve mais para mim. Tá me lembrando o meu passado. Mas aí acontece que tá, isso, Carol, né? É aí que tá, aí que a gente precisa se pontuar. Porque eu achava que eu estava preparada. E aí eu comecei esse relacionamento. E foi um relacionamento que ele já começou perturbado. Porque ele me excluía de todo mundo, queria que eu ficasse só por conta dele. Então, era uma pessoa 23 anos mais velha, um policial militar. Tinha muitas situações que me deixavam assim assustada. Brigas com as próprias filhas, com ex-mulher. E eu, naquele momento, eu não percebia que se ele fazia isso com pessoa que viveu com ele 25 anos, como a ex dele, podia fazer comigo. Então, eu estava realmente vetada, porque mais uma vez eu estava dependente financeiramente, patrimonialmente e emocionalmente. E quando ele trouxe meus filhos, eu tinha dentro de mim que eu não poderia largá-lo, porque eu estava com meus filhos. Sim. Então, eu me agarrei nessa situação. Só que foram 14 anos de um relacionamento, cárcere privado, nem cabelo eu tinha, eu tenho arma de fogo no corpo, eu tenho várias cicatrizes, que as agressões foram piores que eu já vivi na minha vida. Então, foi muito difícil, meus filhos cresceram nesse ambiente, com muita fé, eu realmente, assim, tentava de tudo para sair, denúncia, já tinha trocado de casa, mas sempre ele me achava, quebrava minha casa toda, me obrigava a voltar, até que um dia eu resolvi pegar meus filhos e voltar para Belo Horizonte. Realmente um relacionamento muito tóxico. Totalmente. Não que tenha peso e medida, todos são tóxicos, mas neste caso eu cheguei a muita vias de fato. E aí quando eu voltei para Belo Horizonte, tão fugida com meus meninos, ele foi atrás da gente, mais uma vez nos ameaçou e falou que a gente tinha que estar com ele ou ele realmente não ficaria conosco. Foram mais 8 anos ali, até que meus filhos resolveram, então, prendê-lo, denunciá-lo, prender na última agressão que ele teve comigo. E só depois da prisão dele, que foi em 2012, com muito medo, eu falei assim, eu acho que eu preciso ser alguém. E aí eu tentei ser essa mulher corajosa, essa mulher forte, mas sem conhecer ainda que eu sofria abuso e que eu estava com a minha vida em risco. Sem cair a ficha ainda, né? Cair a ficha. E quando eu separei dele e que eu comecei a tocar minha vida, a trabalhar por conta própria, a construir minhas coisas, né, com os meus filhos, eu tinha ali parceiros. Meus filhos já não eram mais filhos, eram um menino de 15 anos, a outra com 14. Então, eles eram meus irmãos, meus parceiros. Por muitas vezes, eles que me acolhiam. Meus filhos amadureceram muito, eles viraram pais e mães de mim, realmente. E naquela hora eu falei assim, eu não posso mais voltar a isso, eu preciso realmente interromper isso na minha geração. E como eu já tinha convertido, eu como uma mulher de fé, eu nunca abandonei a fé em hipótese alguma, mas Deus fez de tudo para me cuidar, para me deixar ali sempre protegida, apesar de todos os desafios. Sim. Porque eu tinha um propósito.
e que é realmente hoje fazer o que eu faço. Então eu precisava encontrar o meu propósito. E eu sempre fui muito assim, questionadora. Por quê? Por quê? Por quê? E eu não conseguia achar resposta, mas a resposta estava dentro de mim. E Sim. quando eu descobri o câncer em 2018, que eu fui diagnosticada com um câncer de mama, eu como 2018, como Nossa, que coincidência. terapeuta, eu falei assim, câncer é mágoa. Então eu não perdoei nem do meu nascimento, nem de nada que eu vivi. E aí eu precisei fazer uma terapia intensa de perdão mesmo, para que eu pudesse me curar. E aí sim, foi aí que eu encontrei meu propósito. Tem que ser muito forte para perdoar todas essas pessoas que fizeram mal para você. Nossa, Mas gente. necessário, porque se você quer evoluir, a primeira coisa que a gente precisa é aprender a perdoar. Ah, isso é verdade. E o perdão não é o perdão da boca para fora, é o perdão genuíno, é o perdão que Cristo nos ensina. Realmente. E que é muito difícil. É. Só que é necessário. Então, hoje, eu tenho, graças a Deus, uma autoridade muito grande. O Senhor me desenhou desde a minha infância para que hoje eu pudesse ser essa apresentadora, CEO do programa Saber Viver, ser escritora, palestrante internacional, terapeuta integrativa. Hoje eu cuido de mais de 800 mulheres em abusos com o meu instituto, que é o Olha Paula que Leme. legal. Hoje eu tenho todo esse amparo. Tenho hoje uma equipe completa. Hoje eu tenho minha clínica já há 18 anos, vai fazer fevereiro agora, a minha clínica de estética e terapia, que ainda existe no mercado. Então, por tudo que eu passei... Que chama Lavita. Lavita by Melissa Paula. Então, hoje eu consigo o quê? Hoje eu consigo administrar esse mulher multiempresária, a escritora, a palestrante, a amiga, a mãe, a avó, porque eu consegui hoje, através de todas as minhas dores e as permissões que Deus fez eu passar, ter total autoridade para entender e ouvir e ajudar essas mulheres que sofrem abuso, violência doméstica, violência psíquica, violência de mentalidade, a violência patrimonial, a física. Então, hoje eu tenho total autoridade para tratar de um assunto delicado, mas ao mesmo tempo conhecendo cada história, compartilhando a minha dor e, contudo, eu já estou com a terceira coautoria agora e a minha biografia, que é lançada agora em abril de 2026. O livro é lançado fisicamente. Eu já palestro sobre o poder do perdão, eu palestro sobre ruptura de crenças limitantes, ressignificação de marcas. Então, além das marcas e cicatrizes, que é a minha biografia, ele vem com um intuito muito forte ao mercado. Vai salvar muito, Ele gente. vem não para ser uma história de vitimismo, Sim. mas ele vem para ser uma história de superação, onde outras pessoas possam ler e Com ter certeza. esse amparo de que, identificando que tipo de abuso que ela passa naquele momento, ela consiga criar caminhos para realmente equilibrar os pilares das qualidades de vida e os pilares da ciência da felicidade. Exatamente. E a gente não aceitar muita coisa, conviver com muita coisa que a gente não merece, né? Eu sou experiência viva, porque eu já passei também por metade dessas coisinhas assim, já aguentei muita coisa que eu não deveria aguentar, já convivi com narcisista. Eu falei coincidência porque minha mãe, em 2018, também teve câncer de mama. Gente, E e ela conseguiu realmente passar, Carol? Passou, graças a Deus. Mas é como você falou, câncer, quando você estuda massoterapia, terapia, né? A gente sabe que é mágoa. Sim, E realmente, você me falando, eu lembrei, minha mãe realmente tem muitas mágoas que ela ainda precisa superar, perdoar, pra vida dela evoluir. Fica a dica, viu, mãe? Porque senão não evolui, né? E ela sempre, depois que ela venceu o câncer, ela sempre tá batendo nessa tecla, que ela ainda tá ruim, ela ainda tá doente. Tá? A gente precisa entender. Todos nós somos passíveis de crescimento, estamos aqui por algum propósito. Sim. Então, a gente precisa primeiro ser permissiva a tudo que nos acontece, porque tudo tem permissão de Deus. Nada acontece com a gente por acaso. Já está tudo ali escrito e preparado. Agora, a gente tem o livre-arbítrio para entender e compreender e saber como que a gente vai sair daquela situação. Sim. Então, a gente precisa ter essa autoridade. Ok?
eu estou aqui, eu brinco que, né, eu sou presenteada com câncer e sou muito criticada quando eu falo isso, mas no meu caso, Melissa, eu fui muito presenteada com a doença, porque foi através da doença que eu consegui me curar e hoje curo outras pessoas. Hoje você cura outras pessoas também com a Mas sua se eu história, não né? tivesse a doença, talvez eu não conseguiria chegar aonde Deus tinha determinado. Olha, gente, e a sua história vai incentivar muita gente a sair de uma relação tóxica, né? A viver um pouco mais a vida, se autoconhecer e tirar a venda do olho, né? Mas, na verdade, Carol, o que eu falo é que sair de relação tóxica é um pouco complexo. O mais importante é aprender a reconhecer quando você convive um relacionamento tóxico, não só com parceiro, mas dentro de um ambiente de trabalho, na sua família. Sim. Quando você reconhece que você está sobre uma vivência de um relacionamento abusivo, você tem ali o livre-arbítrio de se permitir adentrar nessa energia ou se proteger. Então, hoje eu tenho a minha clínica, hoje eu tenho o programa Saber Viver, tem a Melissa em CPF ali também, como mãe, como esposa, como avó. Então, assim, hoje eu consigo. Até onde os problemas do meu filho me afetam? Até onde os problemas que eu tenho dentro da minha empresa me afetam? Porque conviver com narcisista, conviver com psicopatas, isso vai de perfil de comportamento e a evolução ela é individual. Mas o mais importante é que hoje eu consigo conviver com todo tipo de perfil e eu sou permissiva até onde? Sim. Então, isso que é o mais importante do autoconhecimento. Nossa, que maravilha, Melissa. Muito obrigada por esse ensinamento que você deu, essa palestra que você deu aqui pra gente, para nós aqui da Com Brasil. Obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço demais a você, Fernando, a Casa Com Brasil, por ter me recebido de braços abertos aqui. E podem contar comigo. Estou aqui para o que der e vier pra gente somar junto. Olha, vai ser um prazer te ter aqui novamente, viu? Vou te convidar mais vezes. Foi super interessante conhecer um pouco mais a Melissa Paula como pessoa. Porque, né, a apresentadora a gente já sabe que é uma apresentadora maravilhosa. Por trás de um CNPJ forte existe um CPF forte. Nunca esqueça disso. Obrigada. Esse foi mais um programa aqui com a Carol Rocha, aqui na Com Brasil.